Quais são os 5 pontos sobre sexualidade que a gente pode ver na série do Netflix Bebê Rena? Gente, em primeiro lugar, queria dizer que esse vídeo contém spoilers, então se você ainda não viu a série, eu te peço que veja a série, depois você volte aqui no vídeo para pensar essa série junto comigo. Eu confesso, gente, que essa é uma das melhores séries que eu vi nos últimos tempos, tá, assim, genial, não tenho muito o que dizer. E o primeiro ponto sobre sexualidade que me chamou a atenção, né, a sexualidade perpassa a série toda, é que criatividade, amor próprio e sexualidade andam juntos. Então a gente acompanha a vida do personagem, né, que é representado pelo Richard Gere, né, representando ele mesmo, como a parte criativa dele está acompanhando a vida amorosa e sexual dele, né? O quanto essa força, essa potência criativa está tão ligada à parte sexual, e no caso dele, muito ligada, né? Porque a pessoa que estupra ele também é uma referência criativa para ele, e daí ele confunde também aquela admiração com a proximidade física, intelectual, energética, espiritual. Então essas coisas estão muito conectadas, não tem como a gente separá-las no nosso campo, e a gente percebe que a gente está com uma sexualidade baixa, desvitalizada, quando a nossa criatividade vai embora. E quando eu falo criatividade, eu não estou falando aqui de criatividade só artística, eu estou falando da criatividade para o que você vai comer, né, para o que você vai cozinhar para você, para como você vai se vestir, né? Existem muitas formas de expressar a nossa criatividade no dia a dia que a gente tem que expressar todos os dias, até como que a gente vai resolver problemas, né? A gente consegue ser mais criativo quando a gente tem mais energia sexual disponível. E aí o segundo ponto que eu queria trazer para vocês é que nenhuma sexualidade é doentia quando ela não nos machuca e não machuca outra pessoa. Existe ali um ponto de questionamento do personagem a respeito da própria sexualidade, e ele entra no aplicativo para encontrar pessoas trans, e ele se sente mal por isso. Por que que eu estou especificamente buscando por pessoas trans? Por que que eu estou especificamente fazendo um monte de coisa? E o que eu queria trazer aqui, gente, é que a sexualidade é sadia, contanto que ela não machuque outras pessoas e nem você mesmo, né? Se você tem uma sexualidade ali que você precisa se ferir, ou qualquer coisa assim para ter prazer, isso já é considerado uma sexualidade disfuncional. Mas se a sua sexualidade não interfere no livre-arbítrio e na integridade física e emocional de outras pessoas, está tudo certo. E é o que eu mais ouço em consultório ai, isso é normal, isso não é normal, né? Então as pessoas querendo que eu diga para elas se uma coisa é normal ou não para elas. E, gente, tudo pode ser normal, se é saudável, se faz bem, se faz a gente se sentir melhor depois. Então, um bom termômetro para saber se eu estou vivendo uma sexualidade sadia é como eu me sinto depois que eu faço sexo. Eu me sinto energizada, eu me sinto revitalizada, ou me sinto cansada, né? Eu me sinto, às vezes, até com repulsa por mim mesmo. E é isso que acontece na série com o protagonista, né? Ele se sente com repulsa por ele mesmo, porque ele sofre ali uma situação de estupro, né? Então a sexualidade desse cara, né, desse personagem, não é uma sexualidade saudável. Ele está drogando uma pessoa para conseguir ter prazer, né? Então ele está usando um caminho que é perverso e que está machucando uma outra pessoa. Ponto 3 é que a criatividade, gente, ela é uma força tão poderosa que a gente pode usar ela para transformar ou para transbordar alguma coisa que já está acontecendo de bom na nossa vida. Muitas vezes a gente passa situações tão difíceis emocionalmente, fisicamente, que a gente precisa criar a partir daquela situação. E essa é a história de muitos artistas, né, que dão entrevistas e falam: poxa, se não fosse a música, se não fosse a literatura, se não fosse o cinema, o teatro, eu não teria sobrevivido a essa situação. De fato, a arte me salvou, a criatividade me salvou. Então, a criatividade, enquanto energia sexual, também é uma força de transformação, né? Não importa se você vai publicar ou não, né? Pode ser aqueles dias que você está assim muito mal e você faz uma faxina na sua casa e faz bem. Isso também é criatividade, né? A gente não precisa só pensar nesse sentido artístico e intelectual. Então, usar essa potência criativa para poder transformar, né, os momentos mais difíceis em resultados bons, né? Porque nesse caso ele está fazendo um grande sucesso mundial a partir de uma das piores experiências da vida dele, né? O que também prova que é muito mais importante o que a gente faz
com o que acontece com a gente do que o que acontece com a gente especificamente, né? Não glamorizando, gente, os momentos ruins da vida, né? Longe de mim, mas o que a gente pode fazer com o que de fato já aconteceu. Mas a criatividade também pode ser uma força de transbordamento. Ou seja, eu estou passando um momento maravilhoso da minha vida e eu transbordo isso através de uma criação. E eu digo isso porque muitos artistas, principalmente, eles têm a crença de que se eles deixarem de sofrer ou deixarem de passar perrengue, a criatividade deles vai desaparecer, gente. Pelo amor de Deus. Vamos parar de cocriar tragédia e drama para a gente ter criatividade, porque a criatividade ela também pode ser uma força de transbordamento. E aí a quarta coisa que eu queria trazer para vocês é que o sexo ele pode ser uma compulsão ou uma cura. Isso é muito forte, gente, é uma coisa muito forte que atinge muitos clientes meus. Eu também confesso que eu já tive momentos na minha vida onde eu me vi, de certa forma, escravizada, não pelo sexo, mas pelos relacionamentos, né, pela atração que eu sentia por alguma pessoa em específica, né, pela dependência emocional e coisas desse tipo. Então, a gente está falando da força mais poderosa do universo, da força que é capaz de gerar novas vidas, né? Então, essa força ela é tão poderosa que, por vezes, a gente manipula essa força de uma maneira negativa e que acaba se tornando um fator de compulsão e que se torna disfuncional na nossa vida prática. Então, o sexo, de fato, ele pode nos trazer cura, pode trazer cura também para os outros, mas ele também pode ser uma força de compulsão. E eu estou falando isso muito por conta da relação que ele tem com a Terry, né? É uma relação que cura ele de muitas coisas, é uma relação que faz com que ele viva um sentimento verdadeiro por alguém e ao mesmo tempo traz à tona as feridas, né, que ele tinha por causa dessa situação do estupro que ele tinha sofrido, traz à tona também as feridas do outro relacionamento que ele teve, né, onde ele acabou se sentindo muito impotente e frustrado no final. Ele passou a viver com a mãe da ex-companheira, né, então havia ali um sentimento de caramba, eu fui tão fracassado, né, que eu fiquei aqui na casa da mãe dela e ela nem tá aqui, né, então havia um sentimento de fracasso que ele trazia das outras relações e por conta disso, quando ele conhece uma outra mulher e ele se apaixona por ela, ele traz também todas essas frustrações e ali a gente vê como o sexo ele pode evidenciar as nossas feridas, né. Tem uma frase de um autor famoso, que agora eu não me lembro quem é, mas que diz: se você quer curar as suas feridas da vida, cure a sua área sexual, porque ao curar a sua área sexual, você vai curar todas as áreas da sua vida. Então, quando a gente tem a área sexual bem resolvida, eu não tô falando de ser bom de cama não, tá, gente? Eu tô falando de curar nossas feridas, né, de não ver a sexualidade de uma forma doentia, sim de uma forma saudável. A gente acaba prosperando em todas as outras áreas da vida. E foi o que aconteceu com o personagem também. E aí, por último, gente, eh, trazendo aqui essa partilha que é muito bonito, assim, a a coragem, eu fico emocionada, assim, quando eu penso nisso, a coragem que esse homem teve de partilhar a história dele com o mundo, de não desistir dele mesmo, de não desistir da arte, do que ele sentia que ele tinha vindo fazer, e que veio a partir de um lugar de autenticidade. Então, quando ele tirou as máscaras para contar a própria história, as pessoas, né, aplaudiram ele foi convidado para fazer uma série da Netflix. Para quem não sabe, Bebê Rena virou um espetáculo que ele fazia antes de ser uma série da Netflix, né, então esse espetáculo começou a fazer sucesso, começou a ser levado para vários estados e etc, até que algum olheiro provavelmente deve ter visto e deve ter feito o convite, foi por aí. Eu pesquisei muito depois que eu assisti a série, eu fiquei fascinada, apaixonada por todas as temáticas que são trazidas de uma forma tão única, tão visceral, tão autêntica, tão humana também, né? Porque um outro aspecto que não tem a ver com o aspecto da sexualidade, mas que eu acho que vale a pena dizer, é que dentro da série não tem bonzinho e vilão, né? Por mais que o cara tenha estuprado ele, que a Marta tenha stalkeado ele e que a outra tenha não querido ficar com ele depois, ele apresenta as facetas humanas, as necessidades e as demandas que estão por trás de cada história de vida. Isso é muito bonito, né? Ver as pessoas sendo apresentadas com toda a sua complexidade, com todas as suas dores e delícias. É uma cura tântrica também, né? De sair das polaridades do bem e mal, né? Do vilão e do mocinho, que muitas séries acabam por recorrer a essa fórmula, porque é uma fórmula que dá certo. Mas assim, essa série fez um sucesso tão grande que a gente pode entender o quanto as pessoas estão sedentas de autenticidade,
de pessoas, gente como a gente, falando o que acontece e que dá para fazer sim um trabalho esteticamente muito bonito, muito bem feito, que é a série. Então, gente, obrigada por terem ficado aqui até o final do vídeo. Me conta aqui nos comentários o que você achou da série, se tem mais algum ponto aqui sobre sexualidade que você queira trazer. Para quem caiu no canal, mas não conhece os outros vídeos, esse é um canal de sexualidade e relacionamentos chamado Céu na Terra, para a gente viver o paraíso ainda encarnado. Então você pode ver os outros vídeos, eu vou deixar uma playlist aqui para vocês. E para quem quer se inscrever nos cursos, vou deixar aqui os links também na nossa descrição do YouTube. Obrigada, gente, por mais um vídeo. Tem mais vídeo essa semana e até o próximo vídeo.